trataremos neste módulo da organização do sistema de saúde e a territorialização, como os conceitos de território foram incorporados na saúde e como esse conceito é aplicado, é utilizado nas nossas práticas de saúde no cotidiano do nosso trabalho. Então, fundamentos da utilização da categoria espaço na saúde. Nos últimos 20 anos, aproximadamente, a categoria espaço vem sendo utilizada com ênfase no campo da saúde, principalmente da saúde coletiva. Ele traz uma nova abordagem que é fundamental para dar suporte aos conceitos de vigilância da saúde. Então, o conceito de risco, o conceito de epidemiologia, da utilização do diagnóstico epidemiológico de uma comunidade no planejamento das ações em saúde e também em função das múltiplas possibilidades que se tem em localizar e visualizar populações, objetos fixos e fluxos, e de se espacializar, colocar em um determinado espaço a situação da saúde de uma comunidade, através da distribuição, então, neste espaço, dos indicadores socioeconômicos, sanitários, ambientais, e que vão revelar as condições de vida das pessoas no interior desse espaço delimitado. Então, esse espaço do qual nós estamos nos apropriando o conceito para trabalhar na área da saúde, no campo da saúde, é um espaço enquanto produção social. Então, por exemplo, uma cidade, ela é capaz de produzir o lugar dos ricos, o lugar dos pobres. Ela é capaz de produzir as indústrias, o comércio, o livre fluxo de bens e serviços, o fluxo e circulação de mercadorias, bem como produzir nesse espaço riscos diferenciados para cada indivíduo ou para cada grupo social. Então, sua estrutura espacial é necessariamente heterogênea. Ela é formada por diferentes constituições, diferentes estruturas, tanto de objetos fixos, quanto dos seus fluxos de bens e serviços que circulam naquele ambiente, naquele espaço. Essa estrutura espacial, ela é resultante de uma ação da sociedade sobre a natureza daquele lugar. Então, nós temos um ambiente que nós estamos chamando aqui, denominando de espaço. Esse espaço recebe uma ação intencional, né, na sua natureza, na sua constituição, e essa ação da natureza, esse espaço que é produzido socialmente através desta ação, neste lugar, nós denominamos ou então configura-se com aquilo que nós chamamos de território. Então, o território é esse espaço produzido socialmente, que exerce pressões econômicas, políticas sobre a sociedade que vive nele, criando condições particulares para a sua utilização pelos atores sociais que nele convivem. Portanto, se nós quisermos ressaltar o conceito dentro do campo da saúde, nós nos aproximamos e nos apropriamos nos últimos 20 anos do conceito de espaço. Esse espaço, enquanto algo onde as tensões sociais se realizam, onde a sociedade age e transforma esse espaço, então nós configuramos esse espaço como um território, dizendo que neste território há uma pressão econômica e política sobre a sociedade que nele vive e que vai, então, criar as condições particulares para o seu uso, para a sua utilização pelos atores sociais, as pessoas, a sociedade que nele vai viver. Como que ocorre, então, esse espaço a ocupação desse espaço ou a distribuição desse espaço dentro do Sistema Único de Saúde? É o que nós chamamos de as divisões territoriais do SUS. Então, o SUS, ele utiliza uma variedade de nomenclaturas e divisões territoriais para operacionalizar suas ações. Quais são essas nomenclaturas? Como é que ele chama essas divisões territoriais? Pode chamar de município, de região de saúde, macro-região sanitária,
micro-região sanitária, distrito sanitário, microárea, área de abrangência de uma unidade básica de saúde, dentre tantas outras nomenclaturas que vai depender inclusive da região de onde estamos falando. Então, o Sistema Único de Saúde, ele abarca no seu contexto, na sua constituição, o conceito de território. No entanto, a nomenclatura que se utiliza para definir essa divisão territorial, ela não é homogênea e pode receber vários nomes, várias denominações, dependendo da região onde se está. Mas o que é comum é que dentro do Sistema Único de Saúde, essa divisão territorial são áreas de atuação de caráter administrativo. Ou seja, nós temos ali uma área onde administrativamente esse território é limitado, eu tenho uma área de atuação na qual eu exerço função gerencial, econômica, política e que vai se estruturar e criar, então, aquilo que nós denominamos de territórios próprios. Cada território desse sempre será dotado daquilo que nós chamamos de poder. Então, um território tem um caráter administrativo, portanto, ele é delimitado para que eu saiba até onde agir nesse território. Ele também é gerencial, econômico e político. Essa distribuição vem sempre cercada da conotação de poder. Como é que o SUS incorporou na sua constituição, enquanto Sistema Único de Saúde, enquanto política pública, o conceito de território, de espaço? Já disse a vocês que nos últimos 20 anos, eu acho que até um pouco mais, o campo da saúde vem se apropriando desse conceito que antes era talvez um pouco mais restrito à área da geografia, que é o conceito de espaço. No entanto, na área da saúde, o conceito geográfico, ele nos importa, mas nos importa menos do que o conceito de espaço social, que nós aqui denominamos de território. O SUS, quando foi constituído, ele foi pensado, como nós já discutimos em um módulo anterior, a partir de um movimento denominado de Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Esse movimento iniciou-se na década de 70 e percorreu de 1970 e percorreu os anos de 1970 e 1980. Em suas bases ideológicas havia então um panorama da saúde que estava colocada no Estado brasileiro e que precisava, que era naquele momento combatida, que deveria ser superada por aquilo que pregava o movimento da reforma sanitária brasileira. Qual era então esse panorama dos serviços de saúde naquele momento para que o movimento da reforma sanitária deliberasse o seu combate através dos seus pensamentos ideológicos? Em primeiro lugar, havia uma desintegração das unidades de saúde. Havia sobreoferta de serviço em uns lugares e ausência total de serviço em outros. Havia uma completa desintegração. Essa distribuição dos serviços, a oferta, ela não era homogênea nem respeitava nenhum critério estabelecido. O segundo grande problema que fazia parte desse panorama era a excessiva centralização de alguns comandos, dificultando a tomada de decisões. Às vezes, havia uma distância muito grande entre onde ocorriam os problemas e a instância de poder que decidia, que tomava decisões acerca daquele problema. A própria distância se constituía, portanto, em um outro problema. Havia também uma baixa cobertura assistencial. A assistência era ineficaz, inefetiva. Então, essa baixa cobertura assistencial, ela era designada a segmentos populacionais bastante
delimitados e, por outro lado, haviam segmentos populacionais completamente excluídos do atendimento, especialmente aqueles mais pobres e em regiões mais carentes, onde o desenvolvimento social urbano era muito mais precário. O quarto problema, que fazia parte desse panorama, resultante dos estudos, da crítica feita pelo movimento da reforma sanitária brasileira, era a irresolutividade. Então, além da baixa cobertura assistencial, os serviços não eram resolutivos. Havia um grande desperdício, uma fragmentação de ações e serviços e no enfrentamento principalmente dos problemas e necessidades apontados nas diferentes regiões e populações brasileiras. Portanto, se eu tinha uma baixa cobertura e ainda assim não resolvia os problemas, era de fato uma oferta, um desperdício na oferta de ações e serviços por parte do Estado brasileiro na saúde pública. As 4 grandes áreas desse problema do sistema de saúde que nós acabamos de ver foram apontadas pelo movimento da reforma sanitária, então no final da década de 80, e eles diziam que havia uma distribuição inadequada e desigual dos recursos e serviços de saúde em todo o território nacional. Isso, na verdade, apenas reproduzia no campo da saúde aquilo que acontecia de uma forma geral no campo social brasileiro, que era a iniquidade social e econômica do Brasil naquele momento social, naquele momento histórico. Bom, quando no final dos anos 80 a Constituição da República aprova o texto que já veio como um relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 86. Quando a Constituição aprova a saúde como um direito de todos e dever do Estado e traz nas suas diretrizes e nos seus princípios doutrinários alguns novos elementos, esses elementos vêm para quê? Para enfrentar aquele panorama fruto do diagnóstico executado nas décadas anteriores. Portanto, o sistema de saúde proposto, o SUS, aquela época que foi aprovado, apontou como princípios doutrinários, ou seja, a ideologia, os fundamentos que estariam na base de toda e qualquer ação do Sistema Único de Saúde brasileiro. Quais eram, então, os seus princípios doutrinários? A universalidade, a equidade e a integralidade. Por que é que os princípios doutrinários foram escolhidos sendo universalidade, equidade e integralidade? Justamente para atender à perspectiva de superação do modelo que havia, que era aquele modelo iníquo, desigual e completamente fragmentado, ok? E de pouco acesso, o acesso não era universal, muito pelo contrário, exclusivo a determinados grupos populacionais. Assim, em seguida, vêm as diretrizes organizacionais. Eu tenho como princípio doutrinário a equidade, a universalidade, a integralidade, e aí eu preciso de diretrizes que vão organizar o sistema de saúde brasileiro. Quais são essas diretrizes? Bom, a primeira é a regionalização. Então, eu preciso descentralizar as ações e os serviços para os municípios para que eu possa regionalizar e atender de forma universal e com equidade e integralidade as populações de cada região do país. Essa regionalização, ela tira então a centralidade dos serviços de saúde em grandes municípios, em grandes centros e principalmente no Ministério da Saúde. Ela começa a se expandir atendendo às necessidades de cada região. É isso que nós chamamos de regionalização, para que possamos então começar a utilizar o conceito de território e as suas características que vão designar as ações e serviços para cada local. Isso contribuiu muito, a municipalização contribuiu muito nesse sentido, porque ela trouxe para os municípios o encargo, a obrigatoriedade de organizar as suas ações da atenção primária em saúde. Bom, o que é que então, onde é que converge Sistema Único de Saúde e conceito de território? Nós estamos caminhando para uma convergência. Caminhamos de um lado, teoricamente, nos apropriando do conceito de espaço e de território, de outro lado, organizando o Sistema Único de Saúde.
Esses dois, em determinado momento, se convergem, se encontram, que é na municipalização. Quando eu descentralizo as ações para os municípios, aí sim, o conceito de território traz uma concretude, uma realidade que eu posso, de fato, trabalhar, porque eu consigo delimitar esse espaço geográfico e compreendê-lo, diagnosticá-lo de acordo com aquela realidade que eu estou me propondo a entender. Então, a municipalização dos serviços de saúde, ela foi colocada como uma diretriz operacional do SUS, do novo sistema de saúde. E ela trazia como uma ideia bem forte, no centro das suas ideias, né, para um novo desenho organizacional. Qual era? A noção de território e a necessidade de se delimitar para cada sistema local de saúde uma base territorial de abrangência populacional. Eu queria saber até onde ia a minha responsabilidade. Para isso eu delimito um território e vou abranger um determinado número populacional. Na perspectiva de quê? De se implantar, então, as novas práticas em saúde que pretendem resolver com resolutividade, com equidade e integralidade das ações, as necessidades e os problemas de saúde encontrados em cada área dessa delimitada chamada de território. Com a instituição do conceito de território e a mudança do modelo assistencial, foi necessário, então, dar um nome, nominar esse novo espaço, que seria a menor unidade operacional do Sistema Único de Saúde nos municípios. Esse nome foi escolhido como Distrito Sanitário. Não queríamos, então, na época, não se pensava, não posso chamar de município, porque município já é a menor unidade, mas é político-geográfica. Dentro dos interesses da perspectiva de saúde, foi escolhido, então, a nomenclatura de distrito sanitário, que seria a unidade operacional mínima do SUS. Junto com a regionalização e a municipalização, surge a ideia de estruturar esses distritos sanitários como uma estratégia para funcionar o SUS lá naqueles municípios onde essas ações não chegavam. Essa proposição, de um certo modo, em um certo sentido, ela recuperava algumas propostas teórico-metodológicas dos silos, que eram os sistemas locais de saúde, que eram entendidos como um processo social e político de transformação de práticas, que, na verdade, foi uma estratégia apoiada pela Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS e a OPAS, que pretendia melhorar as condições de vida e saúde das populações de países em desenvolvimento, aí na década de 70 até a década de 80, principalmente na América Latina, e que, ao longo do tempo, foi perdendo progressivamente a sua força e a sua viabilidade enquanto proposta. Portanto, esse nome Distrito Sanitário foi emprestado, né, dessas propostas da Organização Mundial e da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o processo de distritalização no Brasil, ele teve o seu enfoque aí nos anos 80 e 90, exatamente no mesmo momento em que os CENDES, OPAs, trazia para os países da América Latina a perspectiva de desenvolvimento social através de um planejamento estratégico. Então, nesse método, nessa perspectiva teórico-metodológica do planejamento estratégico, estavam embutidos os conceitos de distritalização para essas comunidades. O SUDES, que foi o precursor aí do SUS nos anos de 86 e 87, logo após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ele apropriou-se do conceito de distrito sanitário numa perspectiva de que pretendia romper com uma lógica autoritária e verticalizada da organização dos serviços. Portanto, o que é distrito sanitário? Distrito sanitário é entendido como uma unidade organizacional mínima do sistema de saúde que deve ter uma base territorial definida geograficamente e que dentro dessa base territorial haja uma rede de serviços de saúde com um perfil tecnológico adequado para atender as características epidemiológicas da população que está distribuída em seu interior.
Então veja, distrito sanitário é muito mais do que uma pequena comunidade. Distrito sanitário deveria ter uma base geográfica capaz, com um perfil tecnológico instalado, capaz de resolver os problemas de acordo com o perfil epidemiológico daquela região, daquele local. O processo de distritalização, que é trazer o conceito de distrito para a prática, essa proposta de distritalização, embora tratada em certo ponto no país de forma até exaustiva naquele momento, era um conceito muito arraigado nas ideologias que estavam na base de toda a mudança social e de saúde que aconteciam, ele não se difundiu como deveria. Ele foi pouco trabalhado a relação entre os conceitos de regionalização, municipalização e distritalização, para compreender e definir como essas três estratégias organizacionais, a região, município e distrito, poderiam contribuir para melhorar a atenção na implementação do SUS. De fato, o que se tem hoje, para um sistema local de saúde, é que esses sistemas podem ser concebidos tanto no nível da unidade de saúde, como do distrito, do município ou da microrregião. Independente das imprecisões que esse termo traz, o distrito e a distritalização, apesar de impreciso, ele sempre desenvolve um raciocínio escalar em níveis territoriais, do menor para o maior, de grande utilidade na organização dos nossos serviços de saúde. E também na organização das nossas práticas, Esse serviço escalonado, hierarquizado, ele nos dá, então, as condições para organizar as nossas práticas e os nossos serviços de acordo com a escala, o tamanho que esse território determina. Na organização do serviço de saúde, ficam evidentes em todos os textos normativos o termo espaço territorial, área de abrangência da unidade, a distrição da clientela ou a descrição da clientela, referência e contra-referência. Todos esses termos são utilizados para demarcar um território. Isso é o que nós chamamos atenção. A importância é que o conceito de território está no âmago do Sistema Único de Saúde. Nós não podemos desvencilhar o conceito de território de todas as ações operativas do Sistema Único de Saúde. A NOB 96, por exemplo, ela propõe o reordenamento do modelo de atenção. Foi a norma operacional básica mais importante. E ela estabelece o quê? Vínculos entre os serviços e usuários por meio dos sistemas municipais de saúde organizados em territórios. A norma operacional de assistência, a NOAS 2002, também de extrema importância na legislação do SUS, percebe uma série de nomenclaturas relacionadas a noções de espaço geográfico e de território. O Pacto de Gestão, que é um outro documento oficial de 2006. Também retomamos a regionalização como diretriz fundamental do SUS. É um eixo estruturante para os pactos, as pactuações e a descentralização das ações. Portanto, na legislação do SUS, essa organização das ações e dos serviços sempre está vinculada à noção de território. Portanto, o que é território e como o conceito de território está vinculado aos modelos assistenciais? O modelo assistencial diz respeito sempre a como nós organizamos em uma dada sociedade as ações de atenção em saúde, envolvendo sempre aspectos tecnológicos e assistenciais. Ou seja, o modelo assistencial é a forma de organizar e articular os diversos recursos físicos, tecnológicos e humanos disponíveis em um determinado local, em uma determinada sociedade, para enfrentar e resolver os problemas de saúde desta coletividade, desta sociedade. Nesse slide, denominado de modelos assistenciais, vocês podem visualizar que nós preconizamos 3 modelos ditos assistenciais: modelo sanitarista, médico-assistencial privatista e vigilância da saúde. Poderíamos ter escolhido outros modelos, mas esses são os
os grandes eixos dos modelos assistenciais no Brasil, na República, e que se diferem entre si, tanto em relação ao seu sujeito, quanto ao seu objeto, os meios de trabalho e a forma de organização. Enquanto o modelo sanitarista tinha como sujeito os sanitaristas e os seus auxiliares, e o seu objeto era o quê? O modo de transmissão das doenças e os fatores de risco. Então, o modelo sanitarista foi aquele que foi organizado lá no início do século XX, nos anos 20, 30, através do que nós chamamos de modelo campanhista. Eram umas campanhas sanitárias, programas especiais, os sistemas de vigilância, polícia médica, a epidemiologia e o sanitarismo é o que estavam no foco, no centro desse modelo assistencial. O meio de trabalho era apenas a tecnologia sanitária. Então, era destruir os locais onde podiam propagar doenças, veicular, né, insetos, sujeiras. Então, era tudo focado no sanitarismo, no higienismo, limpar o local. Com relação ao modelo que aí vem na sequência, final dos anos 50, anos 60, é o que nós chamamos de modelo assistencial médico privatista. Bom, essas palavras, as três palavras médico, assistencial e privatista, já nos dão uma noção de qual era então o objeto, o sujeito e as formas de organização desse serviço. O sujeito era centrado no médico. Então, os outros profissionais da saúde tinham pouca importância ou pouca intervenção no cuidado com o cidadão, com a cidadã. O objeto era a doença. Então, era a assistência, era completamente curativo. E também, além da doença, era o doente, o sujeito doente, né? O órgão doente desse sujeito de preferência. Os meios de trabalho era a tecnologia, claro, a tecnologia médica e focada na patologia daquele indivíduo. A forma de organização, principalmente o hospital. Então, a rede era organizada em torno do hospital. E esse hospital, sempre privado, vendendo os seus serviços para o Estado brasileiro. O último modelo, então, que nós vamos abordar é o modelo de vigilância da saúde. Esse modelo, o sujeito desse modelo é a população, são os cidadãos e também a equipe multidisciplinar. Todos estão envolvidos porque todos são sujeitos do cuidado. O objeto são os danos, os riscos, as necessidades, os determinantes sociais da doença, dos hábitos de vida, as condições de trabalho, de vida de cada sujeito, da população, da família e da sociedade. Os meios de trabalho não é apenas tecnológico, também tecnológico, mas utilizamos os sistemas de tecnologia de comunicação social, os sistemas de territorialização, que nos apropriamos de outras áreas do conhecimento, o planejamento e a organização dos serviços e das ações, as tecnologias médico-sanitárias que fazem parte desse contexto dos meios de trabalho. E as formas de organização são através das políticas públicas saudáveis, ações intersetoriais de promoção, prevenção, tratamento, recuperação e reabilitação da saúde e também ações sobre problemas e grupos populacionais determinados. Esse, portanto, é um modelo assistencial mais abrangente, com uma visão muito mais próxima daquilo que nós pretendemos. Quero fazer algumas considerações importantes sobre isso. A década de 90, ela foi marcada pela descentralização municipal e pela gestão local da saúde. Lembra? Então, eu precisava dar um nome e inicialmente a gente deu o nome de distrito sanitário para aquele pedaço do município que se interessava pelas questões da saúde. Em 94, o Ministério da Saúde preconiza uma nova forma de se trabalhar em saúde no Brasil, chamado de Programa Saúde da Família. O Programa Saúde da Família ele foi formulado como uma estratégia para transformar o modelo assistencial brasileiro. Se nós olharmos para o slide anterior, veremos que nós fomos até a década de 80 com o modelo médico privatista assistencialista,
centrado no hospital, na doença, no indivíduo e nas tecnologias médicas. E nós precisamos superar isso para um modelo que nós chamamos de vigilância da saúde. Eu não posso apenas instituir uma normativa dizendo muda-se agora o modelo. Eu preciso de uma estratégia para a mudança do modelo. A estratégia foi chamada inicialmente de Programa Saúde da Família, criado em 94. Trata-se, portanto, de uma estratégia que envolve a comunidade, a família, o indivíduo, a equipe de saúde, por meio dos agentes comunitários, que vai colocar os demais membros da equipe em contato com os domicílios, com as famílias e com a comunidade. O agente comunitário de saúde é um novo membro da equipe, extremamente importante, valioso, que vai unir aquilo que nós temos no território, enquanto indivíduo, família e comunidade, com as equipes de saúde, as ações e os serviços. Essa proposta, ela luta para substituir a forma de pensar e de praticar saúde no Brasil. Vem transformando o tradicional modelo sanitário brasileiro, o modelo médico, medicalizador, curativo, individualista e que tinha no hospital o centro, o locus de toda a solução para qualquer problema ou necessidade de saúde. E nós estamos indo para um modelo de saúde que preconiza a coletividade, a equipe multiprofissional, que é centrado na família, nas necessidades da família, do indivíduo e da comunidade onde ele vive. Esse desafio, portanto, é concentrar as forças na reorganização do modelo assistencial em saúde. Nós precisamos sair. Claro que nós já avançamos muito de 94 para cá, né? O SUS já avançou muito e muitas questões já foram solucionadas, outros desafios foram colocados, mas nós ainda vivemos um momento de reorganização do modelo assistencial. E essa reorganização do modelo assistencial é o que veremos na próxima aula.